Olá, queridas irmãs, olá, queridos irmãos do Lar Espírita Casa do Samaritano. Que grande alegria mais uma vez estarmos reunidos para mais um momento de aprendizado do Evangelho. Eu sou Galeno, voluntário do LEX nessa atividade de hoje. O LEX reveza os seus voluntários para a realização dessas tarefas de exposição doutrinária. E todas as quartas, sábados e domingos, o LEX tem um voluntário que se propõe a fazer uma reflexão sobre o Evangelho, para a gente aprender junto, para a gente refletir juntos sobre temas que são relevantes para a nossa vida. Bom dia a todos, bom dia Tamires, que está chegando, bom dia Marcelo, que Jesus nos abençoe nesse dia, que possamos ser envolvidos das vibrações harmoniosas do bem, que possamos sentir as forças divinas a nos inspirar e a nos fortalecer, a contribuir para o nosso equilíbrio íntimo, para o equilíbrio da nossa casa, da nossa família, que todos sejamos abençoados. Eu aqui, vocês nas suas casas, ou onde quer que estejamos todos envolvidos pela luz do amor de Deus, do cuidado dos benfeitores espirituais, que possamos sentir a força divina a nos inspirar, a nos fortalecer e a nos motivar para buscarmos sempre fazer o bem, para que sejamos fiéis discípulos do Evangelho. Hoje nós iremos continuar uma reflexão que já está sendo feita há algum tempo pelos voluntários do LEX. Carla, Vanessa, bom dia. Que é uma reflexão sobre o capítulo que trata sobre amar os inimigos. Amai os vossos inimigos é o capítulo que nós estamos estudando aqui coletivamente, aqui através das redes sociais aqui do LEX. E nós iremos continuar essa reflexão cuidando da passagem sobre o duelo. Essa passagem do duelo já foi cuidada na quarta-feira pela Priscila Feijó, foi cuidada ontem pelo Zé Otávio. Nós iremos continuar falando sobre o duelo. Como é que as pessoas se propõem a duelar? Como é que as pessoas se propõem a realizar um embate para destruir o outro, para tentar eliminar o outro? Que restos de barbarismos nós ainda estamos. Agora, quando se fala de duelo, é bom a gente entender que o duelo nem sempre ele é algo que é como antigamente. A gente vê filmes, por exemplo, que aconteciam no começo do filme dos Três Mosqueteiros. É interessante que o D'Artagnan ele é chamado para um duelo, né? Não sei se no livro é assim, que eu nunca li, mas no filme é desse jeito. Ele é chamado para um duelo porque ele tinha paquerado uma mulher casada, né? E aí, de repente, ele é chamado para um duelo. E aí mostra aquelas pessoas que escolhem suas armas, né? Alguns escolhem tiro, outros escolhem espada. Né? Quando a gente pensa em duelo, sempre é essa coisa assim, mais voltada para o clássico, para o romantismo, essa coisa mais antiga, né? Mas o duelo ainda permanece. De que forma? Quando a gente quer eliminar o outro. E nem sempre o duelo é nesse sentido arcaico de olhar para a pessoa e dizer assim, vou te desafiar para um duelo, dar aquela pancada de luva para que a pessoa se sinta desonrada e que a pessoa se sinta motivada a duelar. Não é mais isso. Então o duelo é toda vez que a gente tenta eliminar um adversário. Então surge um adversário e a gente quer eliminar o adversário. Isso pode ser alguém do nosso convívio no trabalho, por exemplo. Eu quero eliminar aquela pessoa do meu trabalho. Eu quero destruir aquela pessoa do meu trabalho. Então tem uma pessoa que a gente concorre para a atenção de alguém. A gente quer conquistar alguém. De repente eu quero eliminar outra pessoa que é minha concorrente, meu adversário. E aí esse eliminar não é no sentido de matar. Às vezes é no sentido de denegrir a sua imagem, de rebaixar essa pessoa. Então, em todo momento, a gente está duelando. Observa que ainda nós vivemos esses resquícios do primitivismo, não tanto no sentido de eliminar o outro, mas no sentido de fazer com que a pessoa seja
num termo que está se utilizando muito hoje, cancelada. Então eu quero que a pessoa seja cancelada, que ela seja, toda a influência dela seja afastada, que ela possa ser prejudicada em todos os aspectos. Então nós ainda somos levados, há ainda uma força muito grande desses sentimentos destrutivos dentro de nós, nesse sentimento de querer acabar com o outro, eliminar o outro, fazer com que a pessoa seja extinta da face da terra. E não só a pessoa, às vezes é um grupo, né, ou uma ideia, um conjunto de pessoas que defendem uma ideia. Então a gente observa o outro que pensa diferente da gente, já é nosso inimigo, já é alguém que a gente quer eliminar. Então observa que essa passagem do Evangelho, que trata do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o duelo, ela está justamente na passagem que fala sobre amar os inimigos. Olha que coisa interessante. Jesus nos recomendou há 2000 anos para que nós tivéssemos amor aos inimigos, e não que nós quiséssemos duelar, e não para que queiramos duelar ou eliminar o inimigo, mas que pudéssemos ter uma vida que seja de consenso, que seja de busca de entendimento, não de eliminar. Nós ainda temos esse barbarismo muito forte, de querer eliminar o outro, de querer eliminar o adversário. Quando Jesus disse assim, ele falou assim: ouviste o que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha que coisa interessante, ele trouxe para a gente um outro paradigma. Essa passagem do Evangelho, ela está num trecho do Evangelho que a gente entende que é conhecido como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é como se fosse um compêndio, um resumo dos principais ensinamentos de Jesus. E aí nesse Sermão da Montanha tem um trecho dele que Jesus nos faz um confronto, para a gente confrontar ideias antigas com ideias novas que ele estava propondo. Então ele diz, antigamente era dito assim, amar os amigos e odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, ame os inimigos. Ou seja, ele trouxe para a gente um outro paradigma. Agora você imagina, a gente tem dificuldade hoje de aceitar alguém que é adversário, alguém que pensa diferente da gente, alguém que tem comportamento diferente da gente hoje. Imagina há 2000 anos, né? Como era essa... Como foi algo imensamente revolucionário que Jesus trouxe para a gente. Pois ainda hoje não conseguimos colocar em prática. Ainda hoje nós temos a concepção de que quem pensa diferente da gente merece ser exterminado, merece ser eliminado da face da terra. Então, quando Jesus falou ama o inimigo, o que essa expressão inimigo significava? Inimigo é uma expressão que significa opositor. Qualquer pessoa que pensa diferente, que age diferente, que tem uma concepção de mundo que diverge da nossa. Então, não necessariamente amar o inimigo é chamar ele para dentro de casa, tomar um cafezinho. Não necessariamente amar o inimigo significa chegar lá, dar um abraço, ter uma relação de intimidade. Não é necessário isso. O que é necessário é entender que nós podemos conviver respeitosamente, apesar das diferenças. Esse que é o ponto do Evangelho. Então, amar o inimigo é justamente isso. Entender que há alguém diferente e permitir a existência de alguém diferente. E não querer eliminar, não querer extirpar, não querer destruir,
não gerar uma oposição destrutiva, bélica. As oposições acontecem, as divergências acontecem, isso faz parte da vida. Nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós temos concepções diferentes de mundo, nós temos experiências diferentes de vida, nós temos educação diferente, nós temos cultura diferente. Isso faz parte. Agora, o que é absurdo é a gente querer eliminar alguém, destruir alguém, porque pensa diferente. E essa destruição, ela nem sempre é no sentido de matar. Ela é destruição no sentido de fazer com que a outra pessoa seja completamente desvalorizado, o outro grupo seja completamente desvalorizado, perseguido, discriminado. E essas oposições fortes, violentas, bélicas, elas caracterizam a nossa realidade, né? Nós vivemos numa realidade de imensa polaridade em vários aspectos, né? Aquela história de uma ideia de uma oposição do bem contra o mal, né? O maniqueísmo clássico, né? Quem pensa como eu é o bem, é bom, é certo. Quem pensa diferente de mim, quem age diferente de mim, é o mal, é nocivo, merece ser extirpado, merece ser eliminado. E aí a gente realiza todo tipo de ação para eliminar, para cancelar, para destruir, para afastar os outros. Eu achei isso bárbaro, né? A gente vive nessa sociedade. Pois é, mas pensar natural, pensar diferente é natural. Viver de forma diferente é natural. Ter culturas diferentes, religiões diferentes, orientação sexual, raça diferente é natural. Faz parte da vida. A gente imaginar que todo mundo seria igual a gente é que é uma imensa tolice. Uma imensa infantilidade. Então, as diferenças, elas contribuem inclusive para o nosso crescimento, para a nossa inovação, para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Agora, como é que a gente age em relação a quem pensa diferente da gente? A gente quer destruir? A gente quer eliminar? A gente quer extirpar da face da terra? Ou a gente pode, inclusive, conversar, dialogar, conviver, aprender mutuamente? Eu participo das atividades espíritas há cerca de 25 anos, mais ou menos, né? Desde adolescente. E aí, sou absolutamente encantado com as lições do Evangelho. Sou absolutamente encantado com as lições da doutrina espírita. Torço tanto para que algum dia consiga colocar em prática na sua plenitude, porque amo os ensinamentos do Evangelho. Mas se alguém é muçulmano, se alguém é judeu, isso não me afeta em nada. Se alguém é umbandista, isso não me afeta em absolutamente nada. Então, a gente tem que perceber que existe a diferença. Existe a diversidade, isso faz parte. E a gente pode, inclusive, aprender com essa diferença. Se alguém é budista, eu estava essa semana mesmo vendo alguns preceitos budistas que eu achei interessantíssimos, mesmo discordando diametralmente. Os budistas, por exemplo, eles não são deístas, eles não acreditam em Deus, a concepção que nós temos de Deus, eles não têm essa concepção, eles pensam divergente. E aí eu vou achar que eles precisam ser eliminados por causa disso? Eu vou achar que eles precisam ser extirpados porque não creem em Deus? Eles não creem em Deus, mas eles têm outras crenças que são úteis, belíssimas, de uma profundidade filosófica imensa. A filosofia budista é linda. Então eu mesmo sendo espírita, cristão, deísta, eu posso aprender com alguém que não é cristão, com alguém que não é deísta. E assim a gente pode aprender com ateu. Eu aprendo muito com ateus.
Porque os ateus, eles são muito desafiadores para o meu modo de crer. Eles fazem um confronto com o meu modo de crer. Eu creio na divindade, eu creio na espiritualidade. O ateu chega assim: ah, mas você acredita em Deus e isso que acontece no mundo? E a injustiça? E as desigualdades? E a morte? E aí, se a minha crença for uma crença sólida, essas oposições não me atingem. Pelo contrário, isso me faz compreender como eu sou abençoado de conhecer a doutrina espírita, de conhecer o Evangelho. Então, é absolutamente estimulante, é absolutamente empolgante conhecer alguém de um jeito que pensa de um jeito diferente, porque aí a gente pode se examinar, a gente pode se conhecer e a gente pode inclusive consolidar os nossos entendimentos sobre a vida, ou modificar aquilo que precisa ser modificado. Por isso que há divergências. Então agora, só porque alguém pensa diferente de mim, eu vou querer eliminá-lo, chamá-lo para um duelo, eu vou confrontar esse outro indivíduo de forma agressiva, destrutiva? Ou eu vou aprender, crescer, desenvolver a partir das concepções de mundo que ele nos traz, a partir do conhecimento que ele nos provoca buscar? Então eu acho lindo a divergência, a diversidade, a pluralidade é algo que temos que valorizar. Então, nós temos o hábito, infelizmente, de agir com extrema violência e com grande intolerância com quem pensa diferente, com quem age diferente. E aquilo ali passa a ser nosso adversário. Então aí acontecem as polarizações, né? O maniqueísmo. O meu jeito é o certo, o seu jeito é o mal. Que tolice, né? Que tolice absurda. A gente pode aprender mutuamente, crescer mutuamente, mesmo com a diversidade. Agora, o que Jesus nos convida com essa passagem, amar os inimigos? Ele nos convida a um convívio respeitoso. E o que é um convívio respeitoso? Essa palavra respeito, eu acho interessante. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: olha, essa palavra respeito, para mim, ela significa seguir alguma coisa. Então, eu respeito a Bíblia, então eu sigo a Bíblia. Aí eu falei assim, mas o seu entendimento é restrito. A palavra respeito, ela tem múltiplos significados. Então a palavra respeito, ela pode ter esse sentido aí de seguir algo. Então eu respeito a lei de trânsito, quer dizer, eu obedeço a lei de trânsito. Mas quando eu digo respeito a alguém que age diferente de mim, isso não quer dizer que eu sigo o que ele pensa. Então respeitar um ateu não quer dizer que eu vou seguir o ateísmo. Já a palavra respeito, ela tem um outro significado, uma outra conotação. Ela tem o significado de permitir que a pessoa seja como é. Respeitar alguém, nesse sentido do Evangelho, é permitir que a pessoa seja como ela é. Então, quando Jesus nos convidou a amar o inimigo e não duelar, e não ser uma oposição bélica, e não agredir, ele nos convidou a esse convívio respeitoso, onde nós permitimos a livre manifestação de concepções, de entendimento, de jeito de ser de cada um, sem ódios, sem tentativa de eliminar, de extirpar, de aniquilar. Olha como essas coisas são tão assim, a gente fala, vou eliminar fulano da face da terra. A gente, levado por essa cultura pop dos filmes, né? Ah, eu não admito que alguém pense diferente de mim, então eu vou eliminar. Essa pessoa que é diferente de mim é o mal.
Você tem duas opções na vida, ou você segue o que eu penso, ou você é do mal. Isso é tolo. Você não acha que isso é tolo? É tolo, é infantil, é, é frágil. O Evangelho nos propõe a um convívio respeitoso, tolerante. Então, não é, como é que eu falei no começo, não é que a gente precise chamar alguém para um cafezinho, né? Então, alguém pensa diferente de mim, tem uma concepção política diferente de mim. Aí eu chamo, vamos tomar um cafezinho juntos, vamos trocar figurinhas. Não, não precisa disso. Às vezes é uma oposição muito forte. Então eu não posso, por exemplo, ter uma ideia de que alguém, por exemplo, que é nazista, que defende a eliminação dos judeus, por exemplo, eu não posso ter a ideia de que eu vou chamar essa pessoa para minha casa e vou estar lá sorrindo para ela. Não vou. Mas o que acontece? Eu também, como cristão, não posso querer eliminar a pessoa. Mas é um nazista. Sim, mas o Evangelho nos diz que não é para a gente eliminar ninguém. Mesmo tendo concepções mais escabrosas, tenebrosas. O que eu posso fazer então, meu Deus? Qual é a minha conduta? Qual é a conduta que o Evangelho nos traz? Aliás, o Voltaire tem uma frase que é atribuída a ele, mas que na verdade parece que não foi ele que disse, mas que resume muito bem o seu significado. O Voltaire tem uma frase que diz assim: eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. É claro que isso não é um estímulo para que as pessoas cometam crimes, mas é um estímulo para que as ideias divergentes possam conviver. Mas quando for uma ideia tão ruim como o nazismo, por exemplo, quando for alguém que defende algo cruel, algo asqueroso, quando for alguém que defende algo intolerante, quando for alguém agressivo. Porque a gente pode imaginar assim, que pessoas com religião diferente podem conviver, pessoas com concepção política diferente podem conviver, pessoas com orientação sexual diferente podem conviver. Mas como conviver com alguém que tem ideias assim, asquerosas, cruéis? Aí sim eu posso eliminar, será? Eu posso chamar para um duelo? Eu posso destruir? Aí não, o Evangelho traz uma outra passagem. Diz assim, para a gente não usar as armas ou os recursos do inimigo. Para a gente fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, não é para a gente destruir ninguém. O propósito não é esse. O propósito é que quando a gente convive com alguém muito diferente da gente, Jesus falou, não retribua o mal com o mal. Mesmo que seja alguém asqueroso, mesmo que seja alguém cruel, mesmo que seja alguém agressivo. O que o Evangelho falou para a gente? Não retribua o mal com o mal. Ouviste o que foi dito aos antigos, disse Jesus. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Então Jesus, mesmo diante das concepções altamente nocivas, o que ele nos propõe é que não agíssemos da mesma forma que o adversário. É que não agíssemos como ele, porque nós estaríamos nos igualando. Por isso que ele disse, não ao olho por olho, dente por dente. Que nós dessemos a outra face. E o que é dar a outra face? É agir de um jeito diferente. Então não é chamar um nazista para ir lá para casa. Vamos lá tomar um cafezinho? Você quer me eliminar? Quer eliminar os outros e pensa diferente de você? Mas nada não, vamos tomar um cafezinho. Não é isso. É agir de um jeito diferente.
Porque se eu ajo do mesmo jeito dele, se ele quer me eliminar e eu também quero eliminá-lo, ele é o mal e eu sou o bom? Não. Ele é o mal e eu sou o mal. Então, se eu quero eliminar quem quer me eliminar, ele é o mal e eu sou o mal. Por isso que o Cristo disse assim, haja de um jeito diferente. O Cristo nos disse assim, dê a outra face. Dar a outra face é agir de um jeito diferente. Mas não, a gente quer o quê? A gente quer ser agressivo, do mesmo jeito. A gente quer ser intolerante, do mesmo jeito. A gente quer bater de frente com agressividade, com violência, do mesmo jeito. Ainda não aprendemos a viver o Evangelho. O Evangelho nos disse, dê a outra face, haja de um jeito diferente. Não tente eliminar quem pensa diferente. Haja de um outro jeito, o jeito amoroso, o jeito tolerante. Tem muita gente que não gosta dessa palavra tolerante. Eu vejo alguns ativistas de movimentos sociais, vejo pessoas que são de movimentos voltados para o respeito ao LGBT, para o respeito aos direitos dos negros, para as pessoas que se opõem às ideias de misoginia. Elas são muito avessas, algumas são avessas à palavra tolerância. Eu já vi uma vez alguém dizendo assim, olha, eu sou um bandista falando assim, eu sou um bandista e eu não quero que ninguém me tolere. Eu quero que as pessoas me acolham. Aí eu digo assim, peraí, vamos lá, vamos por partes. Tolerar é o primeiro passo. Tolerar é o primeiro passo. Porque tolerar já é um passo a mais, porque antes o que era? Eu queria eliminar. Então, vamos aceitar a tolerância. Depois vai haver o acolhimento, depois vai haver o entendimento. Tolerar é o primeiro passo. Então, se eu tenho, se eu sou uma minoria, que passo importante quando há tolerância. Porque a tolerância é permitir que a pessoa seja como ela é. Eu não quero eliminar, eu quero que ela se manifeste na sua individualidade, nas suas características próprias, não quero eliminá-la. Então, por isso que se fala muito em tolerância. A tolerância é o primeiro passo para a convergência, para o entendimento. Então, essa palavra é importante. Tolerar é amar. É um passo importante para o amor. Tolerar é amar. Agora, o amor no sentido amplo, o amor no sentido lato do termo. A gente pensa que amar é só dar carinho. Ô, meu filhinho, vem cá, deixa eu dar um beijinho em você aqui, um carinhozinho, um chamego. Não, rapaz, isso não é amor, isso é carinho. Existem manifestações de carinho que não são amor. Olha que coisa interessante. Eu posso chegar a alguém, ter intimidade com essa pessoa, beijar essa pessoa. Eu posso ter uma intimidade até sexual com a pessoa sem amar. Então nem sempre ter intimidade é amor. Porque às vezes eu posso ter só desejo. Desejo não é amor. Então observe, eu posso chegar para alguém, me entregar meu corpo. A pessoa entrega o corpo dela, a gente se beija. A gente tem um momento íntimo muito forte, sem amor. Pode acontecer isso? Pode. Então vamos dissociar o amor de intimidade. Nem sempre o amor tem a ver com intimidade. Então só em tolerar, permitir que alguém seja como ele é, na sua diversidade, já é amor. Isso é amor. Talvez isso seja muito mais amor do que ter um momento íntimo. Porque às vezes o momento íntimo que eu tenho é só para usar alguém. É só para ter um momento fugaz de prazer. Mas tolerando, permitindo que ele seja como ele é, aí eu posso estar tendo uma atitude muito mais amorosa assim. Porque dessa forma, eu permito que a pessoa seja na sua essência, na sua profundidade.
Pois é, essa era a nossa reflexão de hoje, espero que ela tenha sido útil para vocês, né? Eu consegui fazer algumas reflexões importantes sobre a minha vida, todo dia tentando colocar em prática o Evangelho. Eita, luta grande colocar em prática o Evangelho na nossa vida. Não sei vocês, se vocês já atingiram o grau de espíritos puros, mas eu estou aqui rastejando na peleja. E espero também que vocês possam se esforçar nesse sentido. Que Jesus nos abençoe, que continue nos protegendo nesse dia, que possamos ter o amparo divino em nossas vidas, que Jesus abençoe a sua casa, a sua família, sua saúde, seu domingo, que você possa ser envolvido de muita luz e de muita paz, e que nós possamos sentir a força divina nos envolvendo, nos penetrando intimamente, para que nós possamos expressar o bem, expressar o amor em todas as situações. Drica, muito obrigado a você também. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Tchau, tchau. Até a próxima.